Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Um Deus Verdadeiro. Hoje nós vamos estar analisando a história de 3 personagens da Bíblia que se encontram no livro de Daniel, no capítulo 1 até o capítulo 3. Mas antes de mais nada, eu lhe convido agora para orarmos. Vamos lá? Querido e excelentíssimo Pai, em sua presença me coloco agora, humildemente, para lhe pedir, meu Pai, que o Senhor esteja comigo, através do seu Espírito, que é santo, conduzindo minhas palavras, conduzindo o meu conhecimento, que eu possa fazer juso a essa história e através dela demonstrar quão grandioso Tu és, quão amoroso Tu és, quão justo Tu és e quão grato eu sou, meu Pai, ao sacrifício de Seu Filho amado Jesus, que reestabeleceu o contato entre essa terra e o Seu santo templo sagrado. Eu lhe agradeço, meu Pai, por tudo que tem feito em minha vida, agradeço por todas as bênçãos, agradeço por todas as pessoas que cruzam o meu caminho e agradeço, meu Pai, porque tive uma nova chance e hoje me encontro em Seus braços. Venho lhe pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe a todas as pessoas também que acompanham esses vídeos, que possa fazer sentido em sua vida, que elas possam entender os Seus planos em suas vidas, mesmo através das dificuldades, meu Pai. Que o Senhor nos proteja, cuide de nós, esteja sempre conosco, nos guardando, nos livrando, e que possamos cada vez mais buscarmos a perfeição do caráter de Seu Filho Jesus, para que assim nossos exemplos venham falar mais alto que nossas palavras. É o que lhe peço e lhe agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá então para essa história que, não diferente das outras, também encontra alguns detalhes peculiares e no qual eu assim, novamente, trago a minha ideia sobre o assunto, a minha visão sobre o assunto. Muitas às vezes podem discordar, o que é normal, muitas às vezes podem desmerecer pelo fato de eu não ser um pastor ou algo do tipo, mas estou aqui eu apenas como um servo de Deus, um mensageiro de Deus, e através disso que toda a honra e a glória seja para Deus. Então, com tudo isso dito, vamos começar nessa história. Quem seriam esses 3 personagens? Bom, na verdade eles fazem parte de um grupo de 4 pessoas, mas hoje eu gostaria de focar nesses 3, né? Então esses 3 personagens são Ananias, Misael e Azarias. Esses personagens também são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Bom, aí você já lhe pergunta, mas por que era um nome e por que é outro? Se você não conhece a história, como eu falei no começo, ela se encontra no livro de Daniel. E as menções desses 3 personagens mais fortes são do capítulo 1 até o capítulo 3. Então vamos lá. Quem eram esses 3 personagens? Bom, esses 3 personagens, eles moravam em Jerusalém, na época que Jerusalém foi tomada e sitiada pelo Império Babilônico, no qual, nesse tempo, o seu rei era o rei Nabucodonosor. Então foi uma época no qual Jerusalém foi tomada, por esse império e no qual, diferente de outros reis da época, de outros imperadores, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele decidiu e deu as ordens para o seu exército que eles fossem atrás e capturassem, não para serem escravos, mas para servir no palácio, não deixando de ser um escravo, porque a liberdade até então já tinha sido ceifada, até esse momento, mas que eles viessem
a servir no palácio como conselheiros. Claro que eles passariam por um período, né, de ensino, um período de 3 anos para vir aprender a língua, os costumes, né, até então do povo babilônico. A Bíblia também nos diz que existiam alguns critérios para esses jovens, para a escolha desses jovens. O que eu acho interessante nisso em si, eu acho que já demonstra um pouco assim do caráter de quem esses 3 jovens eram, né? Então a Bíblia relata que o Nabucodonosor, ele exigiu que esses 3 jovens, né, dentre outros jovens que também foram selecionados, mas que eles deviam ser belos de aparência, sem nenhum defeito físico, com um conhecimento de várias ciências. Então, assim, isso já mostra que essas pessoas, eles não eram pessoas simples, mesmo antes da invasão, né? Muitos acreditam que eles eram filhos de reis, de pessoas importantes no reinado de Jerusalém, porque esses conhecimentos, eles eram mantidos apenas para pessoas que tinham até o poder financeiro maior para poder estar adquirindo esse tipo de conhecimento. Então, assim, não eram pessoas, não eram jovens, né, de uma massa, né? Eram jovens que foram selecionados porque já traziam todas essas características, né? E em cima dessas características, é claro, eles deveriam então ser colocado à prova, né? Ser colocado num requisito ali de ensino. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar e que eu achei interessante, né, são os significados. Isso também está na Bíblia, tá, gente? Lógico que muda um pouco de versão para versão da tradução da sua Bíblia, tá? Mas o princípio é esse. Então, assim, Ananias significa Yahweh é misericordioso. Yahweh é o nome do nosso Pai, Deus sagrado, né? Nosso Deus, Yahweh, era usado nessa época. Misael significa ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahweh é meu socorro. Bom, esses eram os nomes deles quando eles não tinham sido levados cativos até o palácio para servir no palácio. Chegando lá, o nome deles foram trocados. O rei fez questão de trocar o nome deles. E é aí que eu me deparei com a primeira questão de você ver como na troca do nome ele tem uma semelhança, mas daí para o que o rei acreditava, que ele servia a deus pagões, né? Então, Ananias, que seria Yahweh é misericordioso, passa a se chamar Sadraque, que significa amigo do rei. Então, assim, Yahweh é misericordioso e amigo do rei, quer dizer, se Deus é misericordioso, você é amigo do rei, né? Mas como Nabucodonosor se considerava um deus até então ele passa a colocar essa tradução. Então, Sadraque se torna, Ananias se torna Sadraque, que significa amigo do rei. Misael se torna Mesaque, que significa quem é como o deus Lua. Misael significa ninguém se compara a Deus. Então, na tradução, quem é como o deus Lua, você vê que tipo assim, Nabucodonosor tentou manter o princípio do nome, mas com suas crenças, né? com as características que ele queria colocar. Então, Misael se torna Mesaque. Azarias se torna Abdinego, que significa servo de Deus Mercúrio.
Mas antes, Azarias, significa Yahweh é meu socorro. Então você vê assim, essas questões. E onde primeiro daí eu gostaria de debater em cima desses detalhes. Bom, muitas vezes a gente se depara nos dias de hoje com situações que a gente, com a nossa natureza pecaminosa, nós temos a audácia de dizer que nós cometemos erros, porém é um erro pequeno, mas o significado era bom. A gente errou tentando acertar. E com isso a gente tem essa audácia de achar que está tudo bem, que isso será aceitável, né? Muitas vezes nós acreditamos também, e existe até um ditado popular, né, nosso no Brasil, que diz que a situação faz o ladrão. Bom, eu não gosto desse ditado e acredito que é muito errôneo esse ditado, porque a situação não faz ninguém, né? Nesse caso, o ladrão já veio pronto. Eu não acredito que situação troque o caráter de ninguém. E como cristãos, nós devemos também defender o que a gente realmente acredita e seguir realmente tudo que foi ensinado para nós. Então, por mais que as pessoas às vezes nos intitulam de algo que possa até ser próximo do que a gente está tentando demonstrar, será que a gente está realmente sendo fiel ao nome que a gente realmente serve e segue de cristãos? Não sei. Olhando para o mundo, é duvidoso, porque a gente vê muitas coisas sendo feitas, muitas pessoas proclamando o nome de Deus, que até já infringe um de seus mandamentos, que não falarás o nome de teu Deus em vão, para servir como um auxílio naquele erro, né? Então eu acho que nós devemos, através até desse detalhe, que foi a troca do nome deles, nós devemos nos atentar com coisas que às vezes, atitudes que nós fazemos, e acreditamos que mesmo sendo errado, a intenção é boa. Então, pela intenção ser boa, ela cobre o erro. Não. Então, nesse caso, Nabucodonosor, ele trouxe a essência que já era o nome deles, mas com seus vícios pagãos. Então, quer dizer, não justifica, não estava correto, certo? Bom, esses três jovens, né, que faziam parte de quatro, que o quarto ou o primeiro, depende da sequência, era Daniel, né? O primeiro teste que eles foram colocados foi na questão da alimentação. E a Bíblia nos diz que o rei ofereceu de tudo que era melhor no seu reinado. Então acredito eu que o que o rei comia em sua mesa, esses jovens também foram colocados a comer, beber do seu vinho. E esses jovens, com a sua consciência, eles não aceitaram, porque eles eram fiéis nos seus conhecimentos. E eles sabiam que ali eles estariam desagradando a Deus. Porém, se eles não comessem, eles estariam desagradando ao rei. Mas através da sua fé, eles decidiram a não desagradar a Deus. O que é o mais importante. O que muitas das vezes a gente deixa de lado, para a gente não desagradar o próximo. Com isso dito, eu não estou instigando ninguém aqui a sair confrontando ninguém, ou achando que a sua verdade deve ser a verdade absoluta. Sempre nós devemos buscar, através do Espírito que é santo, né, o Espírito Santo, que vem do Senhor,
que nos dê a sabedoria, que nos dê a inteligência, o entendimento, para assim entendermos o que realmente é a verdade e o que realmente significa aquilo que foi deixado para nós através da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia nos relata que eles se negaram e, através da ajuda, né, dessa pessoa que estava encarregada de servi-los, conseguiram convencer ele a, por 10 dias, dar uma alimentação diferente do que estava sendo dada para o resto do pessoal. Então constituem água, pão, vegetais, frutas. E ao término disso, se mostrou que na verdade eles estavam muito mais dispostos, muito melhor na sua aparência física. Então eles foram permitidos a continuar em sua dieta. Então você já vê o trabalho, né, de Deus por eles terem sido fiéis a Ele. Ali, além da fidelidade deles, existiu também um trabalho em conseguir convencer a essa pessoa de aceitar, porque no final, se isso sai errado, significaria a morte dessa pessoa, porque o rei entenderia como se fosse um ato de traição, porque a ordem foi direta, né? Bom, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela tem um foco, um ponto, que é a questão da fornalha, né? E para se chegar a isso, eles já tinham sido escolhidos como um dos conselheiros do rei. Então, acredito que já tinham se passado os 3 anos. O que é interessante dessa história é que Nabucodonosor, por se considerar um rei, ele edificou uma grande estátua em ouro de sua imagem. E ali ele passou um decreto que todos deveriam adorar aquela imagem. Então eu fico imaginando assim a visão de todo o povo ao bater do sino, o povo, todo mundo se ajoelhando perante aquela imagem e os 3 de pé, né? Pois eram fiéis a Deus e através dos ensinamentos e dos mandamentos de Deus sabiam que lá se considerava que Deus escreveu nos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos são designados diretamente a Deus. Então, eles sabiam que não deveriam ter outros deuses diante de mim, que é o que se relata em um dos primeiros 4 mandamentos. E então outras pessoas que com certeza naquele momento já tinham um certo tipo de inveja, um certo tipo de rancor, né, deles, chegou até o ouvido do rei e comunicou o que estava acontecendo. O rei então decidiu dar uma segunda chance para eles, né, e disse a eles que eles, ao tocar das trombetas do som, eles deveriam se ajoelhar e adorar a estátua, que era um link direto ao rei Nabucodonosor. Mas eles falaram que não iriam fazer isso, né? E nesse decreto, lá estava explícito que quem não fizesse isso seria jogado numa fornalha, né? Então acho que assim, o nome em si já diz, né? Um forno. Algo que assim não teria escapatória, né? Então quando você pensa assim numa fornalha, é uma coisa assim que é muito quente, é algo que não teria como um ser humano, né, sozinho, por sua vez, sobreviver àquele castigo. Mas mesmo assim eles foram fiéis e eles falaram ao rei que eles não fariam o mesmo. Então é claro que nessa situação, com essa resposta, o rei levantou em fúria. A Bíblia relata que um ódio transformou o seu semblante. E
E já seria suficiente ele jogar eles na fornalha, já que já estava estipulado isso. Mas o rei, pelo ódio que ele havia tomado ali, o seu ser naquele momento, ele deu a ordem que os soldados eles esquentassem a fornalha 7 vezes mais. Então, assim, era uma coisa insuportável, né? Era uma coisa que não tinha explicação. Era um calor que não tem como medir aquilo. Porque eu acredito que essa fornalha ela deveria ser um sistema que, além do calor que era gerado através das chamas, ela retia o calor, né? Ela retinha ali todo esse calor. Então, não tem nem como explicar uma temperatura assim de uma fornalha normal e daí eles esquentando ela 7 vezes mais. Então, acho que para todo ser humano que não está em comunhão com Deus, ou até um ser humano que está em comunhão com Deus, ele pensar, quão quente isso seria, será que eu sobreviveria a isso? Mas é lógico que essas dúvidas, elas vêm até nós porque daí não acreditamos e não confiamos 100% em Deus. Não era o caso desses 3 jovens, né? Então a Bíblia nos relata que eles foram amarrados, né, nos seus trajes e eles foram jogados para dentro da fornalha. Alguns dos soldados, ao abrir a porta da fornalha, morreram instantaneamente. Então, para você ver o calor que era, nem dentro eles estavam. Então, eles foram jogados para dentro da fornalha, os 3 jovens. A Bíblia nos relata que, ao serem jogados, a única coisa que queimou foram as cordas que estavam amarrando eles. Então, né, deveriam estar amarrados nas mãos, nos pés. E ao cair dentro da fornalha, ao serem jogados dentro da fornalha, essas cordas foram queimadas. Mas não os queimaram. Então, automaticamente, eles se levantaram e começaram a andar dentro da fornalha. O mais interessante disso é que a Bíblia nos relata que Nabucodonosor, ao ver isso, e acredito numa distância, ele questiona os seus outros conselheiros. E então ele pergunta para os conselheiros, nós não jogamos apenas 3? E os conselheiros afirmam, sim, eram 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele fala, então por que eu consigo ver 4? E um deles se remete, tem a semblância do Filho de Deus. Então quando você se repara com isso, você vê que assim, nós temos muito essa imagem de Jesus, quando ele realmente só veio, né, à Terra. Mas Jesus ele sempre esteve ao lado do Pai. Ele sempre foi um filho, né? Não um filho criado, que nem nós somos criação, mas um filho que faz parte da natureza do Pai. Ele tem a natureza divina por ter esse contato com o Pai, né? Então você vê que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele já fazia parte dessa terra. Como a Bíblia diz, desde o momento da criação, tudo foi criado por ele e através dele. Então, quão incrível que uma pessoa, um rei pagão, ele conseguiu ter esse discernimento, essa visão. Então, a se reparar isso, a história nos diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram chamados então até então pelo rei Nabucodonosor para fora. E para o espanto maior deles ainda, os 3 caminharam para fora, mas nenhum fio de cabelo deles e nem cheiro de fumaça a roupa deles tinha. Quer dizer, não foi uma questão que eles entraram, mas queimou um pouquinho da roupa. Não, nada.
E lembrando que essa fornalha ela estava 7 vezes mais quente do que o normal. Então isso foi um espanto geral para todos. Mas ali eles entenderam quem era Deus. Quem era o Rei dos Reis, quem era o Criador de tudo. E quão poderoso ele é. Nós sabemos que o inimigo é poderoso, mas ele não chega a um passo, uma vírgula de quão Deus é poderoso. Então, Nabucodonosor daí passou uma nova lei que ninguém falasse contra o rei de Israel, contra o Deus de Israel, contra o Deus que esses 3 jovens seguiam. E que nenhum deles seria obrigado a adorar qualquer outro tipo de Deus. Que magnífico! Que história fantástica! Que exemplo desses 3 jovens que se depararam com a morte. Não tiveram medo. E foram fiéis a todo momento. O que eu levo dessa história, para a gente concluir, e trazendo ela para os dias de hoje, é que às vezes por tão menos, né, por tantas coisas menores que nós nos encontramos, nós não somos fiéis a Deus. Quantas vezes nós acreditamos que, eu vou contar uma mentirinha aqui, mas é só uma mentirinha. Eu não vou perder o reino do céu por isso. Ou, eu comprei um carro que ele já veio com o motor estragado. Então eu já sofri isso. Mas se eu só dar um jeitinho e passar esse carro para frente, não é desonesto, porque eu já fui prejudicado. Quantas vezes nós não temos a paciência de esperar os planos de Deus. Não temos uma comunhão tão perfeita com Deus que nós deixamos de lado de acreditar que realmente os planos de Deus são maiores que os nossos. Quantas vezes nós somos hipócritas de em nossas orações nós pedirmos o que necessitamos a Deus e no final falarmos, mas que seja feita a sua vontade em minha vida, meu Pai. Sendo que o nosso coração não é isso que manda. E Deus conhece os nossos corações. Então assim, gente, quando eu falo tudo essas coisas, novamente eu gostaria de deixar que eu aplico muito disso para a minha vida. A minha caminhada com Deus, não que ela começou, porque começou desde que eu nasci, né? Mas eu voltei aos caminhos do Pai há praticamente 8 meses atrás. E tem sido uma caminhada de crescimento diário. Uma caminhada no qual eu continuo sendo pecador, uma caminhada que eu continuo sendo falho. Uma caminhada que eu não sou melhor que ninguém. Uma caminhada no qual eu preciso muito do auxílio do nosso Deus. Então muito do que eu falo aqui, eu me coloco, sabe? Às vezes em situações que eu me deparo. E que graças ao Pai e a minha comunhão com Ele, eu consigo hoje em dia ser vencedor. Mas que por muito tempo eu não levava em consideração. E achava que não, tranquilo. Então assim, vamos ser e pedir a Deus que nós possamos ser fiel a Ele, como esses 3 jovens foram. Que nós possamos ter o amor a Deus, como esses 3 jovens tiveram. Porque nos dias de hoje, e conforme a volta de Jesus se aproxima mais, nós teremos muitas outras tribulações. E somente com essa caminhada, com essa maturidade na nossa fé, que nós vamos poder vencer o que está se aproximando.
Eu espero que todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus os abençoe, continue os guardando, os protegendo e que possamos lembrar essa história como uma lição para nós. Que Deus os abençoe. Graça e paz.